Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um bate-papo aqui no Mulher e Vida e hoje um assunto importantíssimo, riquíssimo. Vamos falar de respeito, respeito às diferenças. Lembrando que a gente está no YouTube. Se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe este conteúdo para que mais pessoas tenham acesso, porque hoje vale a pena. Vamos falar de respeito. Parece um absurdo ainda, né? A gente precisar falar de respeito mútuo, da importância de respeitar o diferente, da importância de respeitar as diferenças. E para esse assunto tão importante, eu vou receber o jornalista Rafael Câmara Vieira, hoje gerente de planejamento na CNN Brasil, e vai nos dar uma aula, tenho certeza, sobre este assunto, sobre respeito à diversidade. Respeito, ele já está aqui. Rafael, obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço, Juliana, pelo convite. Por aceitar para a gente falar desse assunto tão importante que é o respeito. Respeito às diferenças, a convivência harmoniosa com o diferente. Cada um de nós possui características diferentes, né? Eu sou de um jeito, você é de outro, eu gosto de uma cor, você de outra. Enfim, por que a gente não consegue conviver tão bem com isso, com essas diferenças? E eu queria começar com você explicando, contando a sua história. E aí a gente vai entrar nesse assunto mais profundamente. Tá certo. Eu agradeço mais uma vez o convite. Dar uma aula, não sei se vou conseguir, mas eu acho que faz papo sim. Então, Juliana, eu tenho 40 anos hoje. Eu tenho uma história. Eu sou carioca, vim para São Paulo em 2018. Eu vim pelo trabalho, eu era jornalista da Globo, trabalhei na Globo por 12 anos e depois fui para a CNN. Quando eu vim para São Paulo, com 27, eu ainda era, assim, não me assumia e vim até namorando uma menina na época. E quando eu cheguei em São Paulo, eu brinco com isso até hoje, assim, quando eu cheguei em São Paulo eu era 100% anônimo. Então, quando eu falo anônimo, não é de ser conhecido nas ruas, mas porque minha família não estava aqui. Então, isso para mim me deu uma certa autoconfiança para conseguir ser realmente quem eu sou. E é claro que é um trabalho que você vai construindo, porque eu vim de uma família muito católica, nada era muito fácil com relação a esse assunto, eu não tinha contato com nenhuma pessoa que era homossexual e que frequentasse a minha casa. Então, todos os estereótipos montados em cima de uma figura homossexual eu tinha. E eu mesmo não aceitava isso em mim. Quando eu vim para cá, senti essa liberdade, eu comecei a me soltar mais e vi que, na verdade, eu tinha que ser quem eu era, que eu sempre fui. E aí você começa um caminho, né? Eu contei para minha mãe a primeira vez. A minha mãe ela é uma pessoa maravilhosa, meu pai também. Mas a minha mãe ela relutava com isso. Então uma vez eu tinha uma viagem, eu já estava namorando um rapaz que eu vinha casar depois, fiquei casado por 5 anos. Não é o meu atual marido, é um ex-marido. E era a minha primeira viagem internacional com ele, primeira viagem internacional e primeira viagem com ele. E aí, só que eu tinha um compromisso que era muito louco, porque eu fazia assim, como eles moram no Rio, eu fazia aquela visita padrão no Rio, né, cumpri meu papel e depois eu faço o que eu quero. E a minha mãe numa varanda, eu conto isso agora rindo, porque ela diz que não, que isso nunca aconteceu. Ela numa varanda, com a minha família toda, e a gente conversando sobre assuntos aleatórios, porque quando você não se assume, você vive um mundo à parte, né? Então ninguém sabia quem eu namorava, ninguém sabia quem eram os meus amigos, é uma vida à parte. Então eu cumpri o papel lá, horrível. Então quando ela virou, o meu primo tinha acabado de engravidar uma menina que ele recém tinha conhecido, e eu virei para minha tia, que estava bem desesperada, e falei: olha, dá graças a Deus de não ter te pego uma doença, né? Porque você conheceu a pessoa agora, já transou sem camisinha, porque é uma preocupação de quem é homossexual, né? A camisinha ela fica martelando na cabeça. E isso para mim não é indiscutível. E aí minha mãe me vira e fala: fica tranquila, Célia, mas, por exemplo, você sabe quem o Rafael, se você sabe exatamente com quem o George namora, e eu que não sei nada da vida do Rafael. Não sei se está feliz, se está triste. E aí aquilo me travou, assim.
Nossa, eu fiquei remoendo. Viajei e eu decidi escrever um e-mail. Falei, eu não vou conseguir falar pessoalmente. Escrevi um e-mail com tudo. Só acho que eu sou melhor escrevendo do que falando. E mandei. Essa mulher ficou 3 dias sem falar comigo, sem me ligar. E eu achando, falei, olha, com certeza ela não viu o e-mail. Aí não deu jeito. Peguei o telefone e falei, olha, você leu o e-mail? Não li o e-mail. Não, tem tempo que eu não vejo caixa de e-mail e tal. Aconteceu alguma coisa? Eu falei, aconteceu. Não tem namorado, não tem namorada, mas a partir de agora tem namorado. E essa mulher chorou, ficou desesperada. Foi um ano meio mal. Até que meu pai entra em cena. Ela não deixou contar para meu pai. Mas meu pai já tinha percebido tudo. E um dia eu estou dormindo aqui em São Paulo, na minha casa, e meu pai me liga. Oi, Rafael, tudo bem? Como é que você tá? Eu falei, tô ótimo. Olha, é o seguinte, conversei com a sua mãe, sei que você é gay, não tem problema nenhum com relação a isso por mim, eu só fico muito chateado com uma coisa. Eu fiquei sabendo que você casou e eu nem chamado para o casamento fui, porque eu fiz o pacote completo. Eu casei no papel e não convidei ninguém. E aí eu fiquei muito triste, eu falei, olha, espero que você entenda. Ele, olha, eu acho que eu entendo, mas eu não acho justo. Então, espero você no próximo final de semana aqui com seu marido. E foi o que eu fiz. E as coisas melhoraram muito dali para frente, sabe, Juliana? A minha vida ficou mais leve. Eu nunca, nessa fase, eu nunca fui militante, assim. Nem parada gay eu ia, porque era tão difícil para eu me aceitar que eu ainda precisava entender muita coisa dentro de mim. Aí, com relação ao respeito que você me perguntou, eu acho que o respeito vem daí. O primeiro, o respeito que você tem que ter consigo mesmo, sabe? De aceitar quem você é e simplesmente não se importar com o que as pessoas pensam. E quando eu falo não se importar, é não se importar com familiares também, sabe? E isso não de maneira negativa, mas é porque você não pode viver a vida dos outros. E nem eles podem exigir que você viva a vida que eles querem que você viva. E aí sim, o respeito foi tendo e foi aparecendo, e a gente foi conversando, eu fui abrindo a minha vida. Hoje, minha família frequenta a minha casa, conhece meu marido, manda mensagem para o meu marido, mais para ele do que para mim. Então, isso foi aos poucos, mas nada muito fácil, sabe? Infelizmente, esse processo ainda é muito delicado. E eu acho que, assim, comigo foi ainda brando, porque com a coluna, o CNN no plural, o que eu escuto de história de gente que é expulsa de casa, sabe, que não tem para onde ir, sabe, precisa de auxílio. Eu estou falando de criança, tá? Não estou falando de adolescente, estou falando de 12, 13 anos. Então, olhar para esse assunto é muito importante, sim, sabe? E felizmente hoje a gente pode estar falando desse assunto assim lindamente, né? É. Sem pudor nenhum, tu me respeitando, eu te respeitando, ainda bem. Aí você está falando aí de adolescentes, 12 anos. Com essa idade, você já sabia dessa tua preferência? Ou você acha que hoje é mais moda de tanta coisa que a gente vê, de tanta coisa que nos é imposto? Ou você consegue ver quem realmente é e sofre? Ou essa adolescência que precisa experimentar tudo? Então, Ju, primeiro, assim, era legal a gente essa coisa da preferência, né? É uma orientação sexual, né? Na verdade, né? Orientação sexual e identidade de gênero, né? Orientação sexual é quando você sente atração por pessoas do mesmo sexo, e a identidade de gênero quando você não se identifica com o que a sociedade diz que você é, né? Por isso, cis, o trans, tudo mais. Então, com relação à orientação sexual, com 12 anos, com 13 anos, eu não tenho certeza do que eu sentia, né? O que eu tenho certeza é que eu nunca me apaixonei por nenhuma mulher que eu estive, entendeu? E é claro que quando você começa a adolescência, você começa a despertar para os seus pequenos amores e amores platônicos nessa fase, né? Porque você só pode ficar nesse nível.
Eu acho que essa é uma pergunta muito, muito importante que você fez. Assim, eu também não sei dizer. Tem hora que eu acho que os adolescentes, sim, eles querem hoje, nessa geração, experimentar de tudo, mas também acho que os adolescentes hoje são desbloqueados. Não são bloqueados como eu era, né? Então, na verdade, não é só se elas. Não é só a questão de querer experimentar tudo, mas eu acho que é questão de não há problema se eu sou gay ou se eu não sou gay, se eu sou trans ou se eu não sou trans, porque esse é um assunto que hoje em dia, como você disse, a gente debate mais. Então, é muito difícil você conseguir apontar no sentido de, olha, acho que essa daqui ainda não é, ou é. Porque o que seria o diferencial é o que? Ser afeminado, mais afeminado, menos afeminado. Isso é uma característica, isso não é problema algum. Né? Se eu acho que com certeza eu tenho trejeitos conversando e tudo mais, isso não é problema algum. Agora, quando se tem menos, as pessoas tendem a acreditar que a pessoa virou, ou se transformou, ou algo aconteceu em algum momento da vida. E eu acredito que não. Né? Com relação a mim, eu acho que eu sempre fui, em momentos quando eu fui despertando a minha sexualidade, sim, isso sempre apareceu, e eu só procurei aceitar. Pra você ter noção, eu era tão bloqueado que na minha cabeça, em algum momento da vida, eu pensava assim: olha, eu vou ficar namorando mulher há uns 6 meses, aí eu termino, aí eu vivo minha vida mais uns 6 meses, aí eu volto e cumpro o papel. Loucura total pensar nisso, mas você vai montando estratégias para não ser julgado, né? Para que as pessoas não parem de respeitar. Perfeito. E aí, nas suas redes sociais, você escreveu que, numa das postagens, como é árduo esse caminho até você ter orgulho de si mesmo, até você entender tudo isso, né? Uhum. Aí a pergunta que eu quero te fazer é: qual é o tamanho do teu orgulho hoje? Um profissional competente, trabalha numa emissora que aceita, que respeita, que fala do assunto e casado com quem você escolheu. Hoje você tem a vida que você escolheu, com a família ao lado, que é o mais importante. Qual o tamanho do seu orgulho hoje? Eu tenho muito orgulho, muito, muito orgulho do que eu construí e principalmente do que eu consegui, unir, sabe? Porque quando eu contei para meus pais e a minha mãe ficou um tempo para assimilar, mesmo assim, quando a gente voltou a falar sobre o assunto, era uma coisa que eu forçava. E ela falava: mas por que você força esse assunto? Eu falei: porque eu não quero que você esqueça. Né? Não é basta assim. Espero que as pessoas que acompanham o seu canal, Ju, e estejam passando por essa situação, a sensação que eu tinha é que assim, ok, contei, cumpri o papel, não vamos mais conversar. Não, não é isso, sabe? O que eu sempre quis, na verdade, é a participação familiar. A minha família é tudo para mim. Então, eu precisava desde ao meu lado. Então, eu sou muito orgulhoso do que eu consegui. Eu sou muito orgulhoso da CNN. Acho que a CNN, ela não só aceita internamente, mas ela abriu esse espaço para audiência, né, onde você tem o CNN no plural, e você consegue discutir pautas, e consegue dar voz a pessoas que realmente não teriam. Quando a gente entra na rádio, a gente conversa, a gente já conversou, sei lá, com umas 5, 6 pessoas trans, sabe? Pessoas que simplesmente eram colocadas de lado e, não, é melhor que, tá bom, ok, existe, mas não vamos comentar sobre o assunto. E aí você vai deixando essas pessoas invisíveis. Então, o meu orgulho é muito grande. Eu não fazia a mínima ideia que um dia eu teria a vida que eu tenho hoje, sabe? Eu sou casado, sou feliz, tenho uma casa, tenho minha família presente. E sei também que isso não é fácil, eu sei também que isso é exceção. Muito, muito, muito exceção. A maioria das pessoas que são diferentes, né, o que a sociedade diz, perdão, ser diferente, ela ainda não tem o espaço que deveria ter. Quando eu fiz a matéria do orgulho, né, eu sou da rádio, eu sou gerente de planejamento e a CNN pediu para que eu fizesse a matéria como repórter. Fui repórter há muitos anos da Globo e na CNN eu montei na minha cabeça uma outra carreira. Eu adorei fazer, acho que é o caminho e pedi para a CNN: olha, eu vou fazer essa matéria do orgulho, mas eu vou me colocar em primeira pessoa, né? Porque senão não tem muito sentido, eu não sou repórter. E eles aceitaram e a matéria foi muito, muito, muito bem vista, lá dentro e fora também.
E eu começo falando na matéria que o tamanho do meu orgulho, ela naquele mês cabia certinho na Avenida Paulista. E a Avenida Paulista e a parada LGBTQI+, ela é muito importante. Ela é muito importante para mostrar que nós somos felizes sendo quem nós somos, sabe? Mas é muita festa. Mas tem que ser, ninguém está ali triste, não, sabe? As pessoas vão lá para tentar colocar... Porque, assim, é um processo muito... Isso eu conversei muito com o Renan Quinalha, que é um nosso especialista da CNN, né, em direitos humanos, e fala muito sobre LGBT, ele é um homem gay. A gente precisa ter orgulho da gente, né? E a parada LGBT, a parada do orgulho LGBT é para mostrar isso, não é mostrar orgulho para você, mostrar orgulho para a gente. Porque o que a gente é apedrejado até chegar nesse momento é muita coisa. E são pequenas pedras, né? É o tio que fala viadinho, mas mesmo que você não ouça ou acha que você não está ouvindo, são amigos que te tiram do rolê, olha, não vamos chamar não, deixa do lado, sabe? Só que você vai percebendo isso. E se você internaliza isso, é claro que você entra em depressão, mas ainda continuo dizendo, isso é o de menos, né? É o mínimo, porque ainda há aquelas pessoas que são expulsas de casa, são retiradas do direito de estudar, são retiradas do direito de se alimentar, porque quando você expulsa uma criança de casa por ela ser gay, com 13 anos, o que ela vai conseguir da vida? No máximo se prostituir. Isso é um crime que os pais cometem, porque os pais têm 100% de responsabilidade com relação aos filhos. Então, o orgulho que eu tenho hoje é muito grande, e eu espero, sempre quando eu sento para escrever a coluna da semana, eu tento colocar um pouco disso, sabe? Por isso eu começo sempre com uma experiência pessoal, porque eu acho que realmente aproxima as pessoas. A gente precisa mostrar que estamos todos juntos nessa, né? Então é isso, também meu orgulho é bem grande, assim. Bom. E aí, voltando ao respeito, quando a sua mãe ficou um tempo sem falar contigo, ou mesmo assim, escutou, entendeu, mas de alguma forma não quis mais tocar no assunto, né? Como você falou. Você também consegue respeitá-la por isso, por ser tão difícil? Porque é uma outra geração, né? Nossos pais vêm de uma outra geração, nossos tios, enfim. Existe uma geração que ainda não aceita. Sim. Como na conversa, nesse nosso bate-papo, a gente pode falar com eles de uma forma assim... Você entende, você respeita que eles não concordam, não aceitam, acham que não é certo, e vice-versa. Porque tem que ter isso, né? Eu não sou obrigado a aceitar, você não é obrigado a aceitar, mas a gente é obrigado a respeitar. Isso. Eu acho que, claro, eu acho que sim, eu dei o tempo que a minha mãe precisava. Acho que dei, né? Ela diz que não, mas eu acho que Mas é que assim, Juliana, eu acho que a gente precisa respeitar, mas com relação a pai e mãe, tem necessidades que acontecem na hora, sabe? A mãe e o pai, eles estão passando por aquele processo, mas talvez o filho esteja passando por um processo pior, sabe? Se eu, com 27, precisei de 27 anos da minha vida para aceitar, é claro que eu preciso respeitar que as pessoas precisam do seu tempo. Mas tem coisas que você precisa também escolher, né? Vamos pensar aqui, quando você opta por não, sendo uma mãe e um pai, você opta por não saber da vida do filho, daquele tempo de espera, você também pode pagar a consequência do seu filho estar passando na mão de pessoas que você não faz a mínima ideia de quem seja. Tem muita gente maldosa. Quanto mais novo você tem contato com o mundo sozinho, você está à mercê das pessoas, né? Então, é uma escolha também. O tempo, ele não... Quando se conversa sobre isso, e é o que mais me apavorava, é assim, tá bom, quanto tempo eu vou ter que esperar para realmente os meus pais entrarem comigo nessa vida, sabe? Porque o preconceito está aí, as pessoas, elas são homofóbicas. Por exemplo, se eu não conto a minha vida, ela não sabe, eles não vão saber se eu ando de mão dada, se eu não ando de mão dada, como eu vou para a festa, que festa que eu vou, quem são os meus amigos. É uma preocupação muito grande de um lado,
mas também você não pode se abdicar do seu papel de pai e mãe. Agora, para quem, né, para o seu canal, assim, eu acho que sim, a gente deve respeitar, a gente deve entender que é difícil. As pessoas são criadas de maneiras diferentes. É muito difícil você ser criado uma vida inteira dizendo que isso é errado e aí surge o seu filho dizendo assim, olha, eu sou gay. É uma dificuldade. Por isso eu admiro muito a minha mãe, o meu pai e minha mãe, porque a minha mãe ela é extremamente católica, né? E ela frequenta a igreja. Hoje em dia eu acho que não mais os grupos que ela frequentava, mas por uma opção dela. Então foi uma luta muito grande para ela, né? Porque com certeza ela ouvia o oposto. E ela realmente conseguiu dividir na cabeça dela a religião e onde eu estou, tá? Então, mas o que me preocupava muito era o tempo que isso ia levar. Eu acho que por isso eu, como sou uma pessoa muito ansiosa, que é uma característica de jornalista, insistia, sabe? Eu catucava. Teve um Natal que eu falei muito assim em casa. Eu falei assim, eu ia, passei o Natal e na sequência eu viajaria. E ninguém perguntava um ai para onde eu iria, para onde eu ia. Ninguém falava nada, ninguém queria ver uma foto depois. Mas eu pegava todas as fotos, eu botava e mostrava. Esse aqui é fulano, esse aqui é ciclano, esse aqui... Nananana. Porque eu precisava normalizar isso. Né? Eu acho que para quem está no papel, né, como o meu, de ser gay, ou lésbica, ou trans e tudo mais, eu acho que você precisa também montar uma estratégia para chegar nos seus pais. É claro que eles te amam. É claro que eles querem o seu melhor. E é claro que para eles também é difícil. Guerrear, não acho que seja o caminho. Não acho mesmo que seja o caminho. Porque aí você vai colocar, sabe, duas opiniões e aí vai ter uma briga e vai ter um rompimento. Nunca rompi com meus pais, muito pelo contrário. A minha mãe, ela passava por cima de tudo que ela acreditava por causa de mim. Então, eu acho que montar uma estratégia, sabe, se mostrar presente, sabe, ir sim às festas de família, e sim, sozinho. Uma coisa que eu fazia muito com a minha mãe e meu pai era meio terrorista, sabe? Eu fazia assim. Eu ia nas festas de família com todo mundo, com todos os primos, com todas as namoradas, as primas com os namorados, eu sozinho. E aí, quando chegava, sei lá, uma certa altura da festa, alguma coisa, eu falei, eu vou embora. Ah, por que você vai embora? Eu falei, porque eu não tenho direito de estar aqui com a pessoa que eu amo. Tá todo mundo aqui com quem gosta e eu fui tirado desse direito. Ok? Beijo, tchau. Deixa a pessoa pensar. Porque é isso, sabe? Você não pode também, por conta do que você acredita, sabe, impor ao outro o direito da pessoa ser feliz ou não. Eu acho que tudo parte Por isso que eu falei da orientação sexual e identidade de gênero. Eu acho que quando a gente acredita realmente, né, numa orientação sexual e uma identidade de gênero, que a pessoa nasceu assim, eu nasci assim, eu não tive nenhuma escolha. Isso faz toda a diferença, porque é uma característica. Você não tem como, eu gosto de azul, você gosta de branco, isso não vai mudar. Então, eu acho que esse é o caminho para a gente começar a respeitar de fato. Que não adianta você fingir que não acontece, não adianta você brigar comigo, porque por mais que eu queira te agradar, eu fiz um outro terrorismo com a minha mãe também, coitada, agora que eu lembrei. Acho que eu vou para a sessão de terapia depois. Um beijo na tua mãe, um beijo. Beijo para ela, Eu falava para ela que... Como é que eu falava para ela? Eu falava que ela não... eu fiz um acordo com ela. Quando que ela falava para mim que, olha, Rafa... E ela falava numa boa, ela falava, Rafa, para mim é muito difícil. Muito, muito difícil. Eu não consigo imaginar, não consigo conceber. Eu falei, então faça um acordo com você. Quanto tempo você quer? Eu vou tentar namorar a menina de novo. Quanto tempo você quer? E aí ela falava, não, eu não quero que você faça isso. Eu falei, por que você não quer? Porque você não vai ser feliz. Eu falei, então é isso. Porque eu já tentei de tudo. Eu tentei até os 27 anos. Tive 4, 5 namoradas. Namorei por 7 anos uma, sabe? Não amava ninguém, sabe? E pior, não amava ninguém e as enganava. Porque se eu tinha certeza que a pessoa que estava comigo não era a pessoa, eu estou enganando. Então, e aí você entra num loop de depressão, sabe? Você fica mal, você possa tomar, mas estou levando uma outra pessoa comigo nessa situação. E até o dia que eu falei, chega, eu não vou, nem que eu fique sozinho, eu não vou fazer mais isso. Então é isso. Não é fácil, não. A gente tem um depoimento lindo de um outro profissional incrível e a gente vai ver agora. Oi, Ju. Oi, pessoal. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês falando sobre esse tema.
Eu acho que a maior importância é hoje a gente ter a representatividade. É a gente ver pessoas LGBTQIA+, nos mais diversos meios, nos mais diversos veículos, vendo as pessoas dizendo claramente quem elas são. Vou dar um exemplo. Quando eu estava na faculdade, fazendo jornalismo na adolescência ainda, eu tinha muito medo, porque naquela época eu não via pessoas LGBTQIA+, assumidamente no vídeo como repórteres, ou dizendo que tinham uma relação homoafetiva, e eu ficava com aquele medo, será que eu vou ser aceito? Será que um dia eu vou poder expor a minha condição, o meu relacionamento e ser respeitado por ser quem eu sou? Então acho que por hoje em dia é muito importante a gente poder reafirmar isso a todo momento. Dizer sim que a gente pode estar em todo lugar, que a gente merece estar onde a gente quer estar e ser respeitado por isso, trabalhar numa empresa que nos respeite, tá bom? Obrigado pelo convite e obrigado por abordar esse tema tão importante hoje em dia. Beijo. É isso, né? Outro jornalista que eu adoro, meu amigão competente, meu repórter favorito. E aí a gente pensa assim, meu Deus, né? Não muda nada, né? A pessoa é a pessoa, gente. Exatamente. Como é que a gente reflete sobre a maneira como a gente trata o outro? Por exemplo, a gente está conversando aqui, mas eu já fui divorciada, por exemplo, já casei, já me divorciei. Aí vai mudar alguma coisa no nosso bate-papo aqui? Não, nem entra em questão, né? Mas entrava... Mas existe um preconceito. Também tive o mesmo medo com os meus pais, que a gente casa para ser para sempre. Como que vai falar a princesa do papai? Vai falar separando. Existe. Então, a gente está falando aqui de orientação sexual, mas assim, de todos os percursos da vida, na verdade. Porque vai acontecendo e a gente tem que falar abertamente, né? Mas eu não posso entrar na igreja, por exemplo, e casar novamente na igreja. A igreja não aceita, não acompanha a evolução das coisas. Aí a gente fica pensando, poxa vida, eu não tenho direito de ser feliz novamente? Você não tem o direito de ser feliz só falando a opção sexual, que ninguém tem nada a ver com isso. Exatamente. Né? Tem uma parte do depoimento do Dom Dóssola que eu achei bem interessante, é exatamente isso. Eu tenho uma parceira no CNN no Plural, que é a Letícia Vidica, ela é uma mulher negra. Ela começou o projeto CNN no Plural, e depois a gente começou a ter esse braço só LGBTQIA+, que é o CNN no Plural+. Ela fala uma coisa que eu nunca mais esqueci. Assim, quando ela entra num local, a primeira coisa que ela faz é procurar uma outra pessoa negra. Que ela precisa se identificar, ela precisa saber que ela não é a única. E o que o Dom Dóssola fala é muito importante, porque quando você entra numa empresa que te aceita do jeito que você é, imediatamente você vai conhecendo pessoas que pensam da mesma, que são gays, lésbicas, e eu espero que um dia trans tenham mais espaço também. Isso te dá uma segurança, porque a gente sempre procura grupos, né, Ju? A gente sempre quer estar perto de pessoas como nós, porque isso nos protege. Então, eu acho que isso é o ponto principal do respeito, porque quando a gente consegue se unir, a gente consegue ter mais força para, caso haja algum caso de homofobia, você está resistente ali, você sabe quem procurar, você sabe o que fazer. Então, por isso que o Dom Dóssola falou é muito importante. E na faculdade também eu não me assumia, porque eu não tinha referência alguma. Eu não tinha nenhum amigo que eu pudesse falar, nossa, ele é gay, é assumido e é feliz e tudo mais. As referências que eu tinha é de todos que eram gays eram apontados pelos meus amigos. E aquele ali é um gayzinho, se aproxima. Se você já tem o seu preconceito dentro, você tem um preconceito dentro de você não evolui. Então, se reconhecer, se aceitar, ter um ambiente diverso faz toda a diferença. E a questão da empatia, né? Tão falado até nessa pandemia, que eu acho que quem não conhecia passou a conhecer, né? De colocar no lugar do outro. E isso só acontece porque a gente é preconceituoso e ponto.
né? Por mais que a gente se esforce, tem gente que quer conhecer, que realmente quer mudar, e eu acredito que eu sou uma dessa pessoa, assim, graças a Deus, que a gente vai evoluindo. Mas o conversar, a pessoa te ouvir, tu escutar a história, tu entender, poxa, te colocar no lugar, isso já faz diferença, tá? E a importância de se falar, né? De estar sempre na mídia, de estar sempre falando, porque, como a gente falou anteriormente em off, eu tenho 2 filhos, um de 8 anos, um de 16. E aí a única coisa que eu penso, assim, no futuro, que eles são o futuro, né, do nosso Brasil, né? Eles são o futuro. Quem que eu quero que eles sejam? Eu quero que eles tenham muita saúde nessa vida, muita, e que eles saibam respeitar. É só isso que eu penso, assim. Eu quero que eles respeitem o diferente, respeitem o amigo, respeitem a colega. E eu acho que é conversando e é batendo esse papo que a gente vai conseguindo, né? Não é, e você mostrando referências, né, de pessoas felizes sendo quem elas são. Como eu te disse, eu na minha casa, eu não acho que, claro, não sei te dizer se foi opcional ou não, mas eu não tinha contato zero com nenhum homossexual. A minha referência de homossexual era sempre quando aparecia na televisão algum personagem bem afeminado e onde todo mundo ria, né? E hoje em dia isso está sendo muito discutido. Você não pode pegar a orientação sexual de alguém e fazer piada em cima disso, porque aí sim você vai construindo uma imagem que você não quer para os seus filhos, né? Você quer que os seus filhos eles olhem para a TV, para o teatro, vejam um jornal, assistam programas e onde eles têm ali o papel, a pessoa que é homossexual, mas ela simplesmente representa um outro papel ali dentro daquele contexto, não por ele ser ou não homossexual. Normalizar essa situação, né? A gente brinca de, olha, não interessa para quem você vai levar para a cama, o caráter sim interessa. Então, o que você faz, e eu acredito que você esteja completamente certa, Ju, é sempre realmente mostrar para os seus filhos boas referências de caráter, independente se é hétero, se é gay, se é cis, se é trans. A ideia é realmente ter o respeito em primeiro lugar. Perfeito. E até porque tem uma frase que fala que respeitar as diferenças não é concordar, né? Não é mudar a sua opinião, é respeitar, é entender que o outro é diferente e que não muda, né? Você acha que na educação, por exemplo, é importante falar disso, o papel da educação para esse assunto até de respeito? Eu acho importantíssimo, sabe? As escolas, sim, deveriam trazer esse assunto. Eu novamente vou falar aqui. Eu acho que se parte da escola, se parte dos pais, explicar o que é orientação sexual, que não é uma opção, que a pessoa nasce assim, não é uma escolha, eu acho que fica muito mais fácil se entender. Porque eu acho que a base do preconceito das pessoas está em, não, mas a pessoa podia ser diferente, ela faz isso porque ela quer. Não, ela não faz isso porque ela quer, ela faz isso porque ela é. E não há problema nenhum em ser. Tem uns amigos, meus amigos, quando a gente para conversar e a gente fica brincando, nossa, na próxima vida você gostaria de vir como? Gostaria de vir gay. Isso, para mim, é o auge do me aceitar, sabe? Porque por muitos anos eu questionava a Deus, mas por que eu sou assim? Sabe? Por que eu tenho que ser diferente? Por que eu tô nesse barco se eu não quis isso? Sabe? E hoje em dia eu sou tão feliz com a vida que eu tenho, sou tão feliz com os meus amigos, com a minha família, que eu gostaria sim de voltar a gay, se tivesse que voltar na próxima vida, porque eu sou muito feliz sendo quem eu sou. Acho que as escolas deveriam ter um papel com maior responsabilidade com relação a isso, sabe? Principalmente porque o bullying, eu já escrevi sobre isso já. Por exemplo, a educação física para mim era um horror educação física, porque é um momento que você está ali na sua pré-adolescência, você já não se identifica muito com os meninos, mas no meu caso, nunca quis ser menina, né? Eu imagino que quem é atriz também deve ser uma dificuldade ainda maior, sabe? E aí você está ali expondo, você tira a camisa, você fica descueca e você fica se expondo, e aí você, beleza, passou dessa fase do banheiro, aí você vai
pro futebol, que você não tem habilidade alguma. Pelo menos eu, no meu caso, você nem chutar uma bola, sabe? Mas você se força, porque se você não chutar a bola, se você não entrar naquele futebol, as crianças já vão começar a chamar você de viadinho. Então você vai entrando num looping que às vezes dá até desânimo de ir para a escola. Eu lembro que toda quarta-feira, minha educação física, eu entrava em pânico. Até onde eu sou um cara de muitas estratégias. Eu sempre faço estratégia para lidar com as coisas desde pequeno. Quero chegar em tal lugar, eu monto uma estratégia e chego lá. Então eu comecei a montar estratégia para conseguir me livrar daquela aula. Né? E consegui me livrar. Tinha umas opções de dança, não sei o que, teatro, não sei o que lá. Eu entrava em todos e saía fora. Entendeu? Mas assim, isso é muito ruim. Por que a escola não olha para o que está acontecendo ali? Aí você me pergunta, Rafa, mas qual seria a solução? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Acho, sim, que é muito ruim você separar. Se a gente está falando de normalizar, né? Mas se você tem uma conversa dentro da escola, dentro da sala de aula, mostrando que as pessoas são diferentes, precisamos respeitá-las, que é a base da sua conversa comigo, eu acho que as crianças, os adolescentes iriam olhar o amigo com outro olhar, entendeu? E eu acho que isso, aos poucos, infelizmente, bem aos poucos, ia mudando um pouco a nossa cultura, que ainda é muito baseada na igreja, e a gente ainda é muito amarrado em preconceitos, como, por exemplo, você não pode casar pela segunda vez porque você se separou do primeiro casamento, sabe? E isso vai meio que atravancando a nossa vida, se a gente não se livra de fato, sabe? Perfeito. Rafael, nosso tempo já está se esgotando aqui, eu conversaria muito mais. Eu sei que a gente está falando das coisas boas, né? Ainda bem, olha quanta coisa boa a gente falou, só de coisas positivas, né? Só da parte feliz, é isso que a gente quer, na verdade. Mas a maior dificuldade de tudo, para quem ainda não se assumiu, para quem ainda não tem os pais presentes, às vezes a gente se engana com os pais, né? Eu lembro também quando eu fui conversar com os meus, eu falei, ai, por que eu não falei antes, meu Deus? Porque pai e mãe, não adianta, né? Quer ver o filho feliz? É isso. O meu pai, eu tive uma grata surpresa com ele. Não, meu pai, eu tive uma grata surpresa com ele. E o meu pai, na verdade, ele nunca não me apoiou e, pelo contrário, ajudou a minha mãe a aceitar mais, sabe? Então, assim, o seu recado nessa parte, na dificuldade, no que ainda a gente precisa. Estamos conversando sobre o assunto levemente, lindamente. Isso já é, assim, eu acho que uma das coisas mais importantes de hoje, de poder falar sobre isso. Mas o que falta realmente para ter essa inclusão? Para a gente ainda não separar, sabe? Todo mundo junto. Não quero saber qual é a cor da sua amiga, qual é a sexualidade do seu amigo. Não, é o meu amigo. Isso. É difícil responder, porque a gente aponta para todos os lados, né? É uma luta constante de se impor a todo momento e falar. O que eu faço na minha vida é sempre falar muito sobre o assunto. Falar da minha vida real, assim, eu estava com meu marido agora, por exemplo, uma dificuldade que a gente tem muito, até eu conseguir quebrar, você fala, você estava onde? Eu estava ali, estava com um amigo, ou estava com meus amigos, não, estava com meu marido, estou com meu marido, viajei agora, fui para Brasília final de semana, voltei. Isso vai fazendo com que as pessoas que não estão acostumadas, elas até podem fazer aquela cara assim, mas você segue em frente. Você segue em frente, vai falando da sua vida, vai normalizando a situação, vai mostrando que você é muito feliz e que você tem momentos de tristeza como qualquer pessoa tem, sendo hétero, sendo gay. Eu acho que é uma luta diária, Juliana, que você precisa ficar colocando ali uma sementinha na cabeça das pessoas para que elas quebrem o preconceito delas. Por um lado, você precisa respeitá-las, mas as pessoas também precisam respeitar a gente e saber que sim, a gente ainda não tem acesso a todos os lugares, não tem mesmo. Uma coisa que eu sempre ouvi, eu acho, desculpa, é a minha opinião, um absurdo extremo, é quando se fala, por que não tem o dia do hétero? Não tem o dia do hétero porque o hétero não sofre as mesmas coisas que a gente. Eu não estou diminuindo o sofrimento de quem é hétero em outros campos da vida, mas eu preciso ter um dia onde eu mostro para todo mundo que eu tenho muito orgulho de quem eu sou. Então, sim, por isso se tem o dia do orgulho e não se tem o dia do hétero.
Então é isso, eu acho que é respeito mútuo, dando o tempo necessário para que as pessoas entendam e que a gente vá avançando e tentando conquistar mais e mais espaços. E para quem do seu canal que assista e está na dúvida se assume ou não se assume, uma coisa eu acho, assim, isso não pode ser forçado, Ju, isso não pode ser forçado. Não se sinta, em momento algum, pressionado ou covarde por você estar dentro do armário, porque só você sabe o que você vai enfrentar. E você tem que estar preparado, sabe, financeiramente, principalmente, para que você seja independente. Isso é o meu lado, né? É o que eu acho. Para que você consiga responder para os seus atos. Não adianta você sair atropelando todo mundo, sabe? Pais, mães, amigos e tudo mais, impondo tudo, se você é dependente. Então, eu acho que é cada um no seu momento. Pense que você não é todo mundo e não se sinta mal por estar no armário. Pense na sua vida e como seria se você estivesse fora desse armário. Eu vou te dizer que é muito bom, mas isso aí é um momento para cada um, tá bom? Ótimo. Obrigada, Rafael. Só te agradecer. Aprendi muito. Estou muito orgulhosa de mim também, porque eu vou deixar esse videozinho que fica no YouTube para sempre para os meus filhos. E é isso que eu quero, assim, respeito, respeito e respeito. Eu agradeço muito, Juliana, pelo espaço, pela discussão, pelo tema que você aborda de maneira leve, sabe? E isso é muito importante para a comunidade LGBTQI+. Obrigado mesmo, de coração. Bom, obrigada e obrigada a todos vocês. Tchau, tchau.